Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus nos diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor quando conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar por esse momento da pregação da palavra. Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, por cada oportunidade que tivermos de Te ouvir até aqui, através de cada leitura da Tua palavra. Somos gratos por cada oportunidade que tivemos de Te responder, Pai, em cada oração e em cada louvor, Senhor. E nesse momento, clamamos, ó Deus, ilumina as nossas mentes, prepara os nossos corações, ó Deus, e que, apesar de mim, Senhor, o Teu Espírito Santo e a Tua palavra esteja a falar em cada coração nessa noite. É assim que oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, mais uma virada de ano se aproximando, mais uma virada de calendário se aproximando. Alguns provavelmente fazendo novos projetos para o ano que vem, ou trazendo de volta projetos que ficaram para trás esse ano. Cada um com os seus desejos e metas para o ano que vem, independentemente de como os dias serão, independentemente de como o ano será. Algumas coisas novas poderão nos acontecer ano que vem, algumas outras coisas poderão se repetir, mas o fato, irmãos, é que, mesmo que para uns mais e outros menos, mesmo que de formas diferentes, o fato é que os dias, eles têm consigo as suas dificuldades. O fato é que os dias, eles continuam difíceis para a maioria, se não para todos nós. Os dias, eles continuam maus nesse mundo. Os dias, eles continuam difíceis para o nosso país. Não precisa lembrar de cada crise que estamos presenciando. E além de crises externas a nós, crises políticas, econômicas, que muito nos afetam, ainda há as crises internas. Cada um com suas próprias lutas. Cada um com suas próprias dificuldades, com seus próprios desafios. Às vezes na saúde, seja físico ou até mesmo mental, na vida financeira,
nos relacionamentos. O fato é que o calendário ele vai virar mais uma vez, irmãos. O ano ele vai mudar mais uma vez, mas os dias vão continuar difíceis. Os dias vão continuar maus. Porém, irmãos, não importa quão difíceis estejam os dias, a palavra de Deus, ela é sempre ânimo para a nossa alma. A palavra de Deus, ela traz sempre um renovo para a nossa alma. E não é diferente com esse texto, meu irmão. Esse é um texto que muito nos anima, e esse é um texto que muito nos alegra, e eu gostaria de refletir com vocês a respeito disso. Depois do apóstolo Paulo desenvolver a teologia da justificação pela fé, irmãos, no capítulo 3 e 4, nos ensinando que a dívida, cujo era impossível ser paga por nós, igreja, por nós eleitos, por nós crentes em Cristo Jesus, foi então paga por Cristo, quando se encarnou na pessoa de Jesus, e nesse mundo veio viver em obediência perfeita ao Pai, morrendo naquela cruz, bebendo ele o cálice da ira que estava destinado a nós. Depois de desenvolver a teologia da justificação pela fé, irmãos, ele então chega ao capítulo 5. É justamente por ter desenvolvido essa teologia da justificação pela fé, nos capítulos 3 e 4, que ele agora no capítulo 5, irmãos, ele começa dizendo justificados, pois. Aquela congregação em Roma, ela já havia entendido e lido e aprendido a respeito da justificação pela fé. Mas o que a justificação pela fé implica no nosso dia a dia? Quais as implicações no nosso cotidiano? Paulo agora começa a mostrar aquela congregação em Roma, começa a mostrar aqueles crentes romanos quais os benefícios da justificação. Paulo agora ele está atingindo uma nova fase, uma nova etapa da discussão sobre a justificação. Seu objetivo agora era fazer com que aqueles crentes naquele lugar eles entendessem os benefícios dessa justiça de maneira prática, no seu dia a dia. E esse é o tema, irmãos, da nossa mensagem nessa noite. Os benefícios da justificação. Benefícios esses que nos animam, irmãos, e vamos estar vendo hoje, nesse momento. Benefícios esses que nos alegram. Os dias são maus, irmãos, eles são difíceis. A perseguição à igreja do Senhor aumenta cada vez mais no mundo e aumenta cada vez mais no nosso país. Há guerras no mundo, irmãos, há ideologias malignas dominando cada vez mais as esferas públicas da nossa sociedade. Sem dúvidas, irmãos, o ministério para o qual o Senhor te chamou, a vocação com a qual Ele te presenteou, ela é árdua. Carrega consigo as dificuldades e os desafios. Então, nessa noite, irmãos, eu convido você a, junto comigo, ter o coração refrigerado. A, junto comigo, ter o coração aliviado e confortado por nosso Deus, que com sua palavra nos lembra que somos justificados, irmãos, e que essa justificação, ela resulta em benefícios, e que esses benefícios, Ele nos alegra. Veja, Paulo em Romanos, no capítulo 5 aqui, do versículo 1 ao 11, ele nos mostra vários frutos aqui. Ele nos mostra vários benefícios da justificação, na qual agora eu convido você a meditar comigo. Observe qual o primeiro desses benefícios. Veja o verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com o Senhor, irmãos. E esse é o primeiro benefício da justificação. Paz com Deus. Agora veja, irmãos, essa paz aqui não é no sentido de ausência de dificuldades. As coisas estão caminhando tudo certinho, está tudo bem lá em casa, está tudo bem com a minha saúde.
A crise econômica está aí, mas eu sequer estou atrasando as faturas do meu cartão. Eu estou em paz. Não é essa paz, irmãos. Essa paz aqui não é a ausência de dificuldades. Essa paz, irmãos, também não se trata de um sentimento, de uma sensação em meio aos problemas. Não é aquele sentimento de que o mundo está caindo à nossa volta, as dificuldades estão afloradas em meus dias, mas apesar de tudo isso, eu estou em paz. Não é essa a paz de Romanos 5, irmãos. A Bíblia fala dessa paz que excede todo o entendimento, mas não é essa a paz de Romanos 5. Não, irmãos. Não são essas a paz que o texto ele fala aqui. Não se trata de uma paz subjetiva que hoje eu estou sentindo, que nesse momento eu estou a sentir, mas que daqui a pouco, quando o filho irritar, quando o cônjuge me contrariar, quando os pais me levarem à ira, eu agora não estarei mais em paz. Não se trata de algo subjetivo, irmãos. Essa paz aqui se trata de algo objetivo. A paz com Deus aqui, irmãos, é uma bênção que está ligada ao passado. É uma bênção que está ligada a algo que já aconteceu. A paz com Deus aqui, irmãos, ela não é um mero sentimento, mas ela é um relacionamento, na verdade. Ela não é subjetiva, mas ela é objetiva. Essa paz aqui é a paz da reconciliação. Eu gostaria de trazer a lembrança, Romanos capítulo 1. Lembrem que Paulo, em Romanos 1, ele fala que estávamos debaixo da ira de Deus. Lembre que Paulo, no capítulo 1, ele fala que éramos merecedores de morte, de inferno, de sofrimento. Estávamos debaixo da ira do nosso Senhor, que éramos desobedientes, que éramos inimigos dele. Agora, lembrados desse tema de Paulo, no capítulo 1, após o seu prefácio, lembrados de que Paulo deixa isso bem claro lá no capítulo 1, lembrados disso, irmãos, entendamos que a paz que Paulo está a falar aqui agora é a de reconciliação. Graças a Cristo, com o seu viver obediente, irmãos, e a sua morte na cruz, a barreira que nos separava de Deus, ela foi destruída. Irmãos, essa paz aqui significa que a ira de Deus não mais nos ameaça. Ela significa, irmãos, que a ira do Senhor não mais ameaça aquele que verdadeiramente crê em Cristo Jesus. Somos aceitos em Cristo. Essa paz, irmãos, não é uma mera mudança nos nossos sentimentos. Essa paz, irmãos, é uma modificação no relacionamento de Deus conosco. Não se trata de sentimentos subjetivos, e sim desse estado objetivo de estar em paz, em vez de estar em inimizade. A paz aqui é o contrário de guerra. Nascemos pecadores, vivendo em guerra contra o Senhor, inimigos do Senhor, e agora reconciliados, estamos em paz, em reconciliação. Irmãos, os dias são maus. Eu te convido nessa noite a junto comigo ser animado no Senhor por sua palavra, pois apesar de todas as dificuldades dessa vida, irmãos, você pode deitar a cabeça no travesseiro com a certeza de que não é mais filho da sua ira, mas agora é filho do seu amor. Anima-te, minha irmã. Anima-te, meu irmão, pois você pode deitar a cabeça no travesseiro lembrado que não é mais devedor, pois o próprio Cristo pagou a sua dívida. Não, irmãos, eu de fato não conheço as dificuldades e lutas por quais você passa, mas eu desejo que nessa noite você se anime comigo, irmãos. Anima-te, pois à noite, quando você chegar da igreja, à noite, quando você chegar em casa, irmãos, você pode deitar a cabeça no travesseiro e saber que está em paz com Deus, que está em paz com o Senhor.
E esse é o primeiro benefício da justificação mostrado no texto. Esse é o primeiro benefício para nos animarmos, irmãos. Mas não para por aqui, há mais benefícios. E o segundo dele, vemos no versículo 2. Observe o versículo 2, irmãos. A palavra de Deus diz, ele vem dizendo, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Acesso a Deus. O segundo benefício da justificação, e o segundo benefício, irmãos, que nos alegra e nos anima, é o acesso ao Senhor. Se a paz com Deus, ela é uma bênção ligada ao passado, algo que já aconteceu, o segundo benefício, irmãos, esse acesso é um privilégio presente e um privilégio contínuo. Temos acesso ao Pai. Vejam, os judeus, eles olhavam para trás, para toda a história redentora, e viam que a melhor coisa que Adão e Eva experimentavam, antes da queda, é claro, era justamente o acesso a Deus. Lembrem que eles se apressavam para se comunicar com Deus, quando Deus ali se fazia presente no jardim, até que essa comunhão é quebrada pela transgressão, e agora não mais se apressavam para estar com o Criador, e sim agora fugiam da sua presença e se escondiam. Agora expulsos do Éden, irmãos, lembrem-se que Deus coloca anjo ali na entrada do jardim com uma espada flamejante para prevenir que agora as criaturas manchadas pelo pecado entrassem novamente no jardim. E o significado dessa perda e o significado desse acesso, ele é reiterado e repetido ao longo de todo o Antigo Testamento. Lembre-se do momento crucial da história de Israel que ocorre quando Deus convoca Moisés ali ao Monte Sinai. Lembre-se que apenas ele teve permissão de subir ao monte diante da presença de Deus. Lembre-se que na parte central do tabernáculo, onde ficava ali o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, lembre-se que dentre toda a nação de Israel, irmãos, apenas uma pessoa, não era o povo de Deus, era apenas uma pessoa, o sumo sacerdote que tinha a permissão para entrar nos santos dos santos. Lembre-se da cortina do véu do templo que separava o santo lugar dos santos. Lembre-se que não se podia transpor aquela barreira que separava o povo de Deus da sua presença imediata ali nos santos dos santos, na Arca da Aliança. Só que isso, irmãos, só até o Gólgota. Isso só até aquele dia no qual em Jerusalém o sol escureceu no meio do dia e tudo ficou escuro como a noite. Ah, irmãos, anima-te. Naquele dia, quando Cristo se fez maldição na cruz, houve um terremoto, e naquele terremoto o véu do templo foi rasgado como um lenço de papel, e a parede de separação, ela desmoronou, irmãos, por causa da obra do mediador, desmoronou por causa da obra do nosso Salvador, e hoje Ele nos dá acesso. Anima-te, irmãos. Esse acesso, irmãos, significa introdução à realeza. Imagine você tentando ir falar com um presidente, imagine você tentando ir falar com um governador, com um primeiro-ministro, aí nos países monárquicos. Imagine, pense em todo o protocolo que isso é necessário, pense na burocracia que não deve ser, conseguir um encontro com esses homens. Com os reis antigos, irmãos, não eram diferentes. Na verdade, era pior. Se você se encontrasse, fosse ao encontro deles sem autorização, você poderia morrer. É esse tipo de introdução que o apóstolo tem ao escrever aqui, irmãos, de acesso que o apóstolo tem ao escrever aqui, é introdução à realeza. Agora veja, irmãos, estamos falando
do Criador. Estamos falando do nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos falando do Deus soberano, daquele que é santo, daquele que tudo fez e que tudo controla, que tudo governa. Não estamos falando do mero acesso a um político qualquer. Isso não deveria nos animar tanto assim. Mas olhe a riqueza do que está sendo dito aqui, irmãos. Paulo está dizendo que já temos acesso, e esse acesso é ao Rei dos Reis, esse acesso é ao Deus Todo-Poderoso. Durante qualquer dia, irmãos, durante qualquer hora do dia, ao acordar, no trabalho, nos seus trajetos que você faz para ir estudar, para ir trabalhar, para ir passear. Quando senta na mesa da refeição, você pode falar com o Rei dos Reis todas as vezes que você quiser falar com Ele. Temos acesso. Como nos sentiríamos se recebêssemos um convite para uma audiência com Deus? Como nos sentiríamos? O que vestiríamos? O que diríamos? Irmãos, esse convite nos é feito todos os dias. Esse convite de acesso ao Senhor, de introdução ao Senhor, é feito todos os dias àqueles que são justificados. Ele é um fruto, ele é um benefício da nossa justificação. Se isso não nos anima, irmãos, se isso não te anima, nada mais te animará. Encontramos um outro benefício da justificação, irmãos, na parte final do versículo 2. Observem. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O terceiro benefício da justificação, irmãos, o terceiro benefício que nos anima é a esperança da glória de Deus. E aí, irmãos, no português, a palavra esperança, ela dá a ideia muitas vezes de uma expectativa, não é verdade? Tipo, normalmente esperança, no português, a gente pensa em uma expectativa de algo que a gente não sabe bem se vai acontecer ou não. Esperar para a gente quer dizer desejar algo sem a certeza de recebê-lo. Por exemplo, se eu perguntar a um torcedor do esporte, depois de todo o ânimo dele de subir para a Série A, perguntar se ele tem esperança do time se classificar para a Libertadores do outro ano, talvez ele, na sua empolgação, diga que sim, que tem essa esperança de ficar ali em sexto e oitavo e conseguir a vaga para a Libertadores. Embora se contente, talvez, em não ter caído no ano que vem. Mas veja, que esperança, aqui o uso da palavra, acaba soando como o desejo que certa coisa aconteça, mas sem nenhuma certeza se ela realmente acontecerá. Só que não é o conceito bíblico, irmãos, de esperança. O termo aqui no grego, ele indica uma convicção, irmãos. Não uma mera expectativa ou desejo ou algo incerto, mas uma convicção. Veja, irmãos, a esperança cristã, a tua esperança, não é algo incerto, como as esperanças do nosso dia a dia. A esperança cristã não é uma mera aspiração, não é um mero desejo, irmãos. A esperança cristã, ela é uma certeza, ela é uma convicção. Anima-te, irmãos, pois ao contrário das nossas esperanças a respeito das coisas desse mundo, não há possibilidade dessa esperança aqui ser envergonhada. Essa esperança aqui, ela não pode falhar. O justificado não tem que temer o futuro, meu irmão. As dificuldades, as maldades, os problemas, as guerras, a perseguição ideológica,
as doenças, as pandemias da vida, a morte, ela já não mais nos apavora. Então, animai-vos, pois nada dessas coisas muda o futuro que te espera. Nada dessas coisas muda a eternidade que te espera. Um dia Jesus voltará, irmãos. Um dia Deus, em Cristo Jesus, rasgará o céu e voltará a essa terra. Um dia todo olho verá, todo joelho, ele se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E é esse grande dia, irmãos, que esperamos, o dia da volta do nosso Salvador, o dia da sua revelação, o dia que Deus vai mostrar finalmente a sua glória ao mundo inteiro. Alegrai-vos, meus irmãos, pois nós vamos participar dessa glória, e essa não é uma esperança que pode ser frustrada, essa é uma certeza. Esses benefícios, irmãos, eles são tão entusiasmantes, que o reverendo Augusto Nicodemos, para ilustrar e exemplificar, ele vai fazer uma comparação com a torcida de futebol. Ele vai dizer que o fato de nós já termos sido justificados e perdoados por Deus, de já termos paz com Deus, de já termos sido, irmãos, introduzidos à sua presença e de Ele já nos ter acolhido por meio de Jesus Cristo, agora é como se estivéssemos numa torcida de futebol, irmãos, juntos, de forma efusiva, cantando, gritando e vibrando: vem, Senhor Jesus, porque quando o Senhor vier, vamos participar da tua vitória, vamos participar da tua glória e vamos participar da tua vitória final. Animai-vos, meus irmãos. Paulo, ele continua no versículo 3. Observem. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí, irmãos, ao ler o versículo 3, pode ser que pensemos o seguinte: aí não, né, Paulo? Estava indo tudo tão bem. Era paz com Deus, acesso a Deus, certeza do nosso futuro, na glória de Deus. E agora você vem falar de sofrimento, Paulo. Você vem falar de tribulação. Irmãos, Paulo, ele dá um banho aqui de realidade naqueles irmãos e em nós. Paulo, ele sabe como funciona a vida, irmãos. Ele sabe que recebeu o benefício da paz, o benefício do acesso, o benefício da glória, da certeza, da esperança, da certeza da glória de Deus, não significa ausência de tribulações. Sim, irmãos, quando a vida caminha para cima, conseguimos provar esses benefícios com a maior facilidade e desfrutá-los com maior facilidade. Mas e quando as coisas estão para baixo, irmãos? Que diferença fazem a paz? Que diferença faz o acesso e a certeza da glória futura? Paulo nos mostra que faz toda a diferença. Gloriamo-nos na esperança, na certeza da glória. Mas não só isso, também nos gloriamos nas tribulações. E isso também é um benefício da justificação, irmãos. Gloriamo-nos nas próprias tribulações. E a palavra grega aqui, irmãos, traduzida por tribulação, ela significa pressão. Vocês já viram, não sei quantos de vocês viram, um moedor, os açougues antigos normalmente tinham isso. Aquele moedor de carne manual, ou até mesmo um automático, que coloca ali o pedaço de carne, e ele passa e é triturado e moído. Ou vocês já moeram milho manualmente, naquele moedor manual? Eu sou do sertão, irmãos. Embora não nascido lá, mas fui para lá muito criança. Minha família até hoje mora na zona rural, boa parte dela. E eu lembro que na época do milho era uma festa. Se reunia a família, que é bem grande,
muitos tios e muitos primos. E era uma festa. Uns iam despalhar o milho, outros tirar os cabelos do milho, outros desbulhar, alguns costurar as palhas e outros moer o milho para o bolo de milho, para a pamonha. E eu era um dos netos maiores e eu lembro que eu era sempre um daqueles que ia moer o milho. E eu achava muito interessante, eu não sei porquê, eu sempre achei interessante. Eu gostava de encher a mão de milho naquele moedor e observar ele descendo e caindo ali na vasilha, na bacia, todo moído e triturado. E eu gostava de ver ele aparecer, ele ir descendo até aparecer o próprio moedor, que ia traindo cada grão de milho daquele, e esmagando e triturando, e ele sair tão esmagado e triturado que saía líquido na vasilha. Eu não sei quantos vocês já presenciaram ou têm essa experiência. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Sabe toda essa pressão que o grão de milho sofre? Essa é a ideia do texto aqui, quando fala tribulações. Essa pressão de sair moído, de ser triturado, de ser esmagado. A palavra aqui, ela era usada no contexto agrícola lá da época, irmãos, que fazia referência justamente ao azeite, ao processo ali do azeite, de sair o azeite da azeitona, ou até mesmo de espremer a uva ali com os próprios pés para fazer o vinho. Essa é a mensagem do texto. Que a gente se gloria até mesmo nessas pressões que nos esmagam e nos trituram. Então, irmãos, essa mensagem coach que vemos hoje em dia, de que a vida cristã ela deve ser uma vida sem tribulações e sem dificuldades, ela é enganosa. Graças a Deus vocês têm um púlpito sadio e bíblico. Mas cuidado com o que consomem no dia a dia lá fora, nas redes sociais. Cuidado com que mensagem vocês se alimentam no dia a dia lá fora. Quais pastores e teólogos vocês escutam. Essa mensagem coach, irmãos, ela é enganosa. Haverá momentos na vida que você se encontrará dentro do moinho, sendo pressionado. Agora veja, a gente não se gloria, a gente não nos gloriamos por causa das tribulações. A gente se gloria na tribulação. Há uma diferença aqui, irmãos. Não há nenhuma alegria nos problemas em si. Porém, os cristãos, eles se alegram na tribulação por saber que na vida dele, do cristão, do justificado, o sofrimento, as tribulações, essas pressões, elas produzem resultados benéficos. Ele não está dizendo que a tribulação é uma experiência alegre e agradável, irmãos. Que é uma experiência prazerosa e que a gente passa de forma alegre e agradável, com prazer. Não é isso. Há tribulações que nos farão chorar. Há pressões que doerão mesmo. Só que o que Deus vai nos mostrar nos versos seguintes é que na vida daquele que creu em Cristo, justificado foi, essas tribulações, essas pressões não são por acaso, nem têm um fim em si mesmas, mas elas fazem parte de um processo cujo resultados são benéficos para a vida do cristão. É por isso que podemos nos alegrar nas tribulações. É porque podemos olhar através das tribulações. Podemos olhar através das pressões. Podemos olhar através do moinho, quando dentro dele estivermos sendo esmagados. E focar nas certezas que Deus nos mostra, que resultará dessa tribulação e que resultará dessas pressões. E aqui é importante lembrarmos, irmãos, que os crentes em Roma, para quem Paulo escreveu essa carta, eram
perseguidos, eram maltratados, eles foram feitos tochas vivas. Eles eram perseguidos por terem valores diferentes da sociedade. Eles eram perseguidos por terem uma visão de mundo diferente, por terem costumes diferentes. Eles eram perseguidos por não adorarem a César. Eram perseguidos por serem cristãos. É para essas pessoas que até mesmo perdiam a vida, literalmente, e sofriam outras mais perseguições, que Paulo está ensinando que um dos benefícios da justificação é se gloriar em Deus na perseguição, na tribulação. E aqui, então, ele mostra a fórmula de processamento do sofrimento na vida dos crentes, na vida dos justificados. O objetivo de Deus, ao sujeitar você, irmãos, às tribulações e às pressões do moinho desse mundo, é aperfeiçoar você, é melhorar o seu caráter. Eu não sei quantos aqui, eu sei que o irmão Rodrigo e a sua esposa, eles têm o hábito da vida fitness, da academia. Eu não sei quantos mais aqui na igreja têm esse hábito. Foram inúmeras as minhas tentativas, irmãos, de ter esse hábito. Estou tentando novamente. Mas, comigo e com muitos que eu conheço, que frequentam a academia, que fazem musculação, que têm alguma vida fitness, principalmente em relação à musculação em si, àquele momento que estão naqueles aparelhos, enfim, malhando. Muitos irmãos, muitas vezes não sentem prazer no esforço em si. Muitas vezes não sentem prazer quando estão lá no supino, quando estão lá no maquinário, fazendo musculação. Eu não sinto o menor prazer quando estou na academia, irmãos. Não sinto o menor prazer. Mas eu e com certeza muitos outros que eu conheço, eles focam, enquanto estão naquele processo, eles focam nos benefícios que aquele esforço vai trazê-los. Benefícios estéticos, benefícios na saúde, são muitos os benefícios que uma vida saudável, incluindo uma vida de atividade física, nos causa. E na academia, são muitos os que focam, suportam o esforço da academia, porque focam nos benefícios da academia. Tá, Eric, por que você está falando isso? É que assim como na academia, irmãos, assim como para muitos, na academia não é agradável em si mesma, mas ela produz benefícios para aqueles que sofrem o processo, é assim também a tribulação, que não é agradável em si mesma, mas que produz benefícios na vida que se encontra dentro do moinho. Precisamos, em meio às tribulações, focar nos benefícios que a palavra de Deus nos diz que nos trará. E como vemos, a tribulação ela produz perseverança. Quanto mais sofremos, irmãos, mais perseverante Deus nos torna, mais o Senhor, Ele nos capacita a passar pelo moinho sem reclamar, sem blasfemar, sem virar as costas, sem negligenciar os compromissos que temos na família, na sociedade. Quanto mais passamos pelo moinho desse mundo, mais Deus nos capacita a servi-lo, mesmo em meio ao sofrimento. Já a perseverança, irmãos, produz experiência. E a palavra grega aqui, irmãos, traduzida por experiência, significa literalmente algo que foi provado, testado, e que diante desse teste, dessa prova, ele foi aprovado. Essa palavra era usada para descrever ali o metal submetido ao fogo, com o propósito de remover as impurezas, para torná-lo um metal legítimo, para tornar um metal puro, ou seja, um metal que era provado, então aprovado. Certo comentarista bíblico, ele vai dizer que assim como o fogo, irmãos, ele purifica e livra o ouro e a prata das impurezas, também a paciente resignação, ou seja, a perseverança dos filhos de Deus,
os purifica. Algumas versões usam aqui o termo caráter aprovado, inclusive, justamente por se tratar de uma característica da confiança que vem quando se passa por uma experiência. Por exemplo, é comum no futebol se referir a alguns clubes como clubes copeiros, não é? Como clubes tradicionais, que têm a camisa pesada. E o que é que a gente se refere? O que é que a gente quer dizer quando se refere a um clube de futebol com esses adjetivos? A gente está dizendo que aquele time, aquele clube, ele passou por diversas experiências esportivas, ele passou por diversos desafios esportivos, já jogou várias finais, já lutou contra o rebaixamento algumas vezes, ele já passou por vários desafios esportivos. E agora, quando ele volta a jogar uma final, ele já não se afoba como se afobava antes, ele não mais repete erros que cometiam nas primeiras vezes, porque eles se tornaram experientes. Eles se tornaram clubes experimentados, que agora não repetem mais aqueles mesmos erros. Quanto mais, irmãos, passamos por tribulações, maior é nossa perseverança, então mais experientes ficamos para quando a próxima tribulação chegar. Quando a próxima tribulação chegar, então, mais focados estaremos nas prioridades. O desespero é menor, a confiança em Deus é maior, o descanso no Senhor é maior. Por quê? Porque tudo isso nos tornou, a nossa perseverança em meio às tribulações nos tornam experientes. E tudo isso leva em crescimento em quê? Em esperança, é o que o texto vai dizer. Que, como já vimos, não se trata de uma esperança vaga e vazia, mas não se trata de uma incerteza, e sim de uma certeza absoluta, que não nos decepciona, que não nos deixa envergonhados. São muitas as pessoas, meu irmão, são muitas as pessoas que querem ter essa experiência, que querem ter essa esperança, essa certeza, mas não querem passar pelo moinho. Mas acham que o moinho não é coisa para crente. Tem igreja que tem em seu letreiro: venha e pare de sofrer agora. Veja que absurdo. Olha o que a palavra está dizendo. Vocês vão passar por tribulações. E tem igreja que coloca: venha e pare de sofrer. Esse é o caminho, irmãos. A tribulação produz perseverança, a qual serve para te aprovar, para produzir experiência em você, que por sua vez produz esperança. E aí Paulo, como é de costume fazer em suas cartas, ele já antecipa uma pergunta que poderia surgir, tipo: como saber que essa esperança, ela não é uma fantasia, ela não é uma mera ficção? Então a resposta de Paulo é clara e objetiva, meu irmão. Veja o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A resposta de Paulo é clara: é porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O Espírito Santo, ele derramou amplamente o amor de Deus em você. Veja, irmãos, é esse amor dele por nós que incendeia essa nossa esperança, essa nossa certeza, e nos dá a confiança de que não seremos envergonhados. Agora veja, Deus não derramou o amor dele em você com conta-gotas. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia não está dizendo que Deus gotejou do amor dele em você. É porque, infelizmente, o nosso vocabulário, ele não tem palavra, ele não tem uma palavra adequada para transmitir o peso dessa palavra aqui em grego, irmãos. Mas Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui que Deus, ele não meramente gotejou o amor dele em você. Ele te inundou, é mais do que isso, mas é o mais próximo que conseguimos chegar com o nosso português.
O que Paulo está dizendo aqui é que Deus te inundou do amor dele, de tal forma que mesmo que o resto do mundo te odeie, você pode ter certeza de que ele te ama, te dá esperança, te dá certeza de que no final você não será envergonhado. Veja, aproveitando a época de Natal, percebem como a salvação não é semelhante a recebermos apenas um presente colocado ali sob a árvore de Natal, mas sim um presente depois do outro, todos embrulhados juntos. O primeiro pacote que encontramos é nossa justificação, e quando abrimos, encontramos dentro dele a paz com Deus. Já dentro desse pacote está o acesso à sua presença, e dentro desse um outro presente que é a capacidade de nos regozijarmos na glorificação da glória de Deus. E aí o que encontramos dentro desse pacote agora é a alegria em meio à tribulação. E a própria tribulação, ela nos dá outra dádiva, irmãos, que é a perseverança. Agora, se você desatar a fita da perseverança, você verá que ainda há um outro presente, que é a experiência, que é o caráter aprovado que Deus constrói em nós. E junto com esse presente está a esperança, que nunca nos desapontará. E finalmente, irmãos, abrimos mais um presente, e esse é o amor de Deus derramado abundantemente em nosso coração. Só que, irmãos, há uma causa, há um motivo para que o amor de Deus seja derramado em nós. E essa causa, e essa razão, para que o amor de Deus tenha sido derramado em nós, em você, essa causa, essa razão, não é você, irmãos. A causa para que Deus tenha derramado do seu amor em nós, não está em você, não está em mim, não está em nós. Observe o texto no versículo 6, a partir do 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fortes, fortes, irmãos, que a palavra nos diz, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos santos, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Veja, irmãos, ainda no versículo 8, Deus vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda justificados, sendo nós ainda pecadores. E no verso 10, ainda vamos ver, irmãos, ele nos dizendo: porque se nós, quando amigos, quando inimigos, irmãos. Veja, quando fracos, quando ímpios, quando pecadores, quando inimigo. Não quando fortes, quando justos, amigos. Veja as características, irmãos. Fracos, inimigos, pecadores, ímpios. A causa do amor de Deus não está no objeto amado. Você não é o centro do coração de Jesus. A causa do amor de Deus ser derramado em nós não é você, não sou eu. Deus não derramou o amor dele em você porque viu algo de bom em você. Ele não derramou o amor dele em mim porque viu algo de bom em mim. Éramos fracos, incapazes de libertarmos do pecado. Éramos ímpios, totalmente indignos, pecadores, inimigos. Rejeitem mais uma vez essas mensagens, irmãos, que massageiam o ego do homem. E principalmente não sejam um transmissor dela. Porque o que as pessoas longe de Deus, elas precisam ouvir, não é que elas são coitadinhas, não é que elas são especiais, não é que elas são preciosas, não é que elas são
preciosas, o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é isso que elas precisam ouvir. O que elas necessitam saber é que são fracas, é que são ímpias, elas necessitam saber que são pecadoras, que estão em um estado de inimizade com Deus, que são desobedientes, que são incapazes de salvar a si mesmas. Elas necessitam saber que elas precisam de um Salvador, que elas precisam se arrepender dos seus pecados, que elas necessitam do perdão do Salvador, e que esse Salvador, irmãos, é Jesus Cristo. O homem não é a causa. E como já foi mencionado, a causa está explícita no verso 6, é porque Cristo. A causa é Cristo. A causa do amor de Deus não está no objeto amado, mas nele mesmo, no próprio Deus. Observem a grandeza desse amor. Ele amou os objetos da sua ira. Ele não amou pessoas amáveis. Ele amou inimigos, objetos da sua ira. Como vemos no versículo seguinte, pode até ser que alguém decida morrer por alguém que ele julga ser digno, mas Cristo morreu por pessoas mais, vis e completamente indignas. Pense em seus relacionamentos nessa vida, irmãos. Você que é casado, por exemplo, apesar de ciente dos defeitos do seu cônjuge, você que é solteiro, apesar dos defeitos, apesar de consciente dos defeitos dos seus amigos, daqueles que vocês se deixaram e escolheram para serem amigos de verdade, apesar de ciente dos defeitos das pessoas, você casado foi motivado a casar com ela, com essa pessoa, porque encontrou nela características e virtudes que te atraiu. Atraiu a sua paixão, atraiu a sua afeição. O mesmo com as melhores amizades. Ou seja, normalmente em nossos relacionamentos, o nosso amor pelas pessoas é justificado por existir algo nas pessoas que nos atrai. Só que Deus não nos amou sem haver nada, só que Deus nos amou sem haver nada de bom em nós que o atraísse. Não tinha nada, nem 1% de bom em nós que o atraísse. Deus ama sem justificativas para amar. E a maior prova desse amor é a cruz de Cristo. Já nos versículos 10 e 11, 9 e 10, Paulo, com seu raciocínio lógico e irresistível, ele vai do maior para o menor, dizendo que se já fomos justificados pelo sangue de Cristo, com certeza seremos salvos da ira no dia do juízo. É impossível, irmãos, perecer aquele por quem Cristo verteu o seu sangue. E então, irmãos, Paulo, que já havia falado que devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, assim como nas tribulações, ele encerra dizendo que devemos nos gloriar também em Deus. Versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Porque, irmãos, por mais que os benefícios Ele nos animem, por mais que todos esses benefícios Ele nos alegrem, no entanto, de todas as alegrias, nenhuma excede a nossa alegria em Deus. Ele é o nosso maior prazer. Ele é o supremo deleite da nossa alma. Como presbiterianos, sempre lembramos da primeira pergunta e da primeira resposta dos nossos catecismos, tanto o maior quanto o breve, a respeito de qual é o bem supremo das nossas vidas. Sempre lembramos que é viver para a glória de Deus. Mas muitas vezes parece que secundarizamos a segunda parte da resposta, de se alegrar nele, de se alegrar no Senhor.
às vezes parece que são duas coisas diferentes, em que podemos glorificar a Deus em uma medida e se alegrar nele em outra medida. Eu gosto de como John Piper, ele formula essa resposta, dizendo que a melhor resposta, irmãos, melhor formulada, seria glorificar a Deus alegremente para sempre. Justamente porque se trata de duas coisas na mesma medida. Na mesma medida que glorificamos a Deus em nossa vida, na mesma medida devemos se alegrar nele em nossa vida, em meio às coisas que fazemos para a sua glória. Ele é o nosso maior prazer, ele é o supremo deleite de nossa alma. Só nele há plenitude de alegria e só em sua presença há delícias perpetuamente. O abençoador, irmãos, é melhor do que as bênçãos. O doador é melhor do que a doação. Mesmo que bem nos falte, irmão, podemos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Louvar a Deus,